Provérbios 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derramam a estutícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará-se. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas Ele ama o que segue a justiça. Correção molesta há para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Não ama o escarnecedor aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Todos os dias do aflito são maus, mas o coração alegre tem um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. O caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, mas a vereda dos retos está bem igualada. O filho sábio alegrará seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. A estutícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselhos se confirmarão. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo quão boa é. Para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. O Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos limpos são aprazíveis. O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundâncias coisas más. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. A luz dos olhos alegra o coração, a boa fama engorda os ossos.
os ouvidos que escutam a repreensão da vida, no meio dos sábios, farão a sua morada. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Provérbios 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até ao ímpio para o dia do mal. A abominação é para o Senhor todo o altivo de coração, ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Sendo os caminhos dos homens agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com Ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A adivinhação se acha nos lábios do rei. Em juízo não prevaricará a sua boca. O peso e a balança justa são do Senhor. Obras suas são todas as pedras da bolsa. A abominação é para os reis o praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas. O furor do rei é como o mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem de chuva seródia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga. O homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. O homem perverso levanta contenda, e o difamador
separa os maiores amigos. O homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por caminho não bom. Fecha os olhos para imaginar perversidades, mordendo os lábios, efetua o mal. Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Provérbios 17. Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O malfazejo atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no tolo. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, mas mensageiro cruel se enviará contra ele. Encontra-se com o homem a ursa, a qual roubaram os seus filhos, mas não o louco na sua estultícia. Quanto àquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Como soltar as águas é o princípio da contenda, deixa por isso a porfia, antes que sejas envolvido. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor tanto um como o outro. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. O homem falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. O que ama a contenda, ama a transgressão. O que alça sua porta, busca a ruína. O perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá a cair no mal. O que gera um tolo para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegrará. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. O ímpio tira o presente do seio para perverter as veredas da justiça. No rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos do louco estão nas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para quem o deu à luz. Não é bom também punir o justo, nem ferirem os príncipes ao que obra justamente.
retém as suas palavras do que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por entendimento. Provérbios 18. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio para derribar o justo em juízo. Os lábios do tolo entram na contenda e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do linguarudo são como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. Também o negligente, na sua obra, é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo, e estará em alto retiro. A fazenda do rico é sua cidade forte, e como um muro alto na sua imaginação. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir, estutícia é e vergonha. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a ciência. O presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. O que primeiro começa o seu pleito justo parece, mas vem o seu companheiro e o examina. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa, e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com durezas. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios 19. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios tolo. Assim também, ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras
não escapará. Muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras que não servem de nada. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência achará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não está bem o deleite, quanto menos ao servo dominar os príncipes. O entendimento do homem retém a sua ira, como o bramido do filho do leão é a indignação do rei, mas como orvalho sobre a erva é a sua benevolência. Grande miséria é para o pai o filho insensato, e um gotejar contínuo as contenções da mulher. A casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá fome. O que guardar o mandamento, guardará a sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos, morrerá. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. Homem de grande ira tem que sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. Ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábios nos teus últimos dias. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O desejo do homem é a sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. O preguiçoso esconde a sua mão no seio, enfada-se de a levar à sua boca. Fere o escarnecedor e o simples tomará aviso. Repreende ao entendido e aprenderá conhecimento. O que aflige a seu pai ou afugenta sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Cessa, filho meu, ouvindo a instrução, de ti desviares das palavras do conhecimento. A testemunha de Belial escarnece do juiz, e a boca dos ímpios engole a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos.